Não espere o sobrenatural, não espere o extraordinário, não espere o incomum. Se o seu posicionamento é comum, é frouxo, é leviano, ei, vem graça, church, é tempo de se posicionar, é tempo de se posicionar. Neemias capítulo 10, aleluia. O contexto do livro de Neemias, os judeus, depois de 70 anos no exílio da Babilônia, eles estão voltando para a sua terra natal e reconstruindo, fazendo um esforço muito grande para reconstruir Jerusalém, os muros, né, o muro físico e todo um desafio. Você pode depois ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, e você vai ver o esforço que eles precisaram fazer para reconstruir os muros, reconstruir o templo e fazer todo aquele projeto. Só que no livro de Neemias, antes desse capítulo 10 que nós vamos ler, é interessante que o povo passa por um avivamento. Um avivamento. Esdras, ele começa a ler o livro da lei do Senhor, o povo ouvindo a lei do Senhor, começa a se quebrantar, começa a se arrepender, começa a se voltar para o Senhor. E aí a gente chega no capítulo 10, aonde eles assumem um posicionamento. Eu creio absolutamente, essa palavra inspirada, palavra profética inspirada, que o pastor Bruno liberou sobre o pastor Douglas e consequentemente sobre toda a igreja. Porém, a gente sabe que uma palavra profética, ela não se cumpre, aquela famosa crença que a maioria das pessoas, não, se é de Deus vai acontecer. Não é bem assim. Porque existe um posicionamento humano para que a palavra se cumpra. Requer um posicionamento, requer você se colocar numa posição para que aquela palavra que você recebeu, que vocês receberam nessa noite aqui, se cumpra. E esse posicionamento, apesar de eu achar isso maravilhoso, essa liberdade no espírito que vocês têm, que vocês correm, mas o posicionamento vai além disso. E para viver um dobro, o posicionamento tem que ser na mesma proporção. Você não pode querer ser leviano no seu posicionamento e viver o dobro. Você não pode querer ser negligente, descansado no seu posicionamento e viver o dobro. Não é assim que funciona. Então, se você crê no que você ouviu, você precisa rapidamente trabalhar o que agora? Os ajustes que tem que ser feito para você viver essa palavra. Mas vindo para o texto de Neemias capítulo 10, o versículo 29, e você vai ver que ali houve um posicionamento coletivo, não foi um posicionamento individual, mas foi um posicionamento coletivo do povo. Mas eu vou só pegar aqui o versículo 29, depois você pode ler todo o capítulo, todo o livro de Neemias, mas o versículo 29 diz assim: firmemente aderiram, firmemente se posicionaram. Não foi um posicionamento relaxado, não foi um posicionamento leve, foi algo firme. Firmemente aderiram aos seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação, num juramento. Olha só o posicionamento deles, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam
todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Então, dentro desse contexto do livro de Neemias, esse livro histórico, o povo de Israel que tinha retornado para Jerusalém, depois de um trabalhar de Deus na vida deles, depois de palavras que eles ouviram, depois de palavras que foram liberadas sobre eles, eles discerniram, eles entenderam que para viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles, eles precisavam rapidamente se posicionar. Então eles se uniram dentro de um posicionamento. E eu acredito que profeticamente Deus arquitetou essa noite, começando com a palavra profética que o pastor Bruno liberou, e agora colocando essa palavra para que vocês entendam. Ei, além da empolgação com a palavra, agora requer trabalho duro no posicionamento. E eu creio, amado, que nós estamos vivendo um tempo único da história da igreja na terra. Então, eu creio que nunca houve um tempo como este, que precisamos deixar muito claro, muito definido, os posicionamentos espirituais que nós defendemos. Tem que ficar claro, tem que ficar definido qual é o nosso posicionamento para com as coisas de Deus. É tempo da gente se posicionar para andar na prática da palavra. É tempo da gente se posicionar para se consagrar. É tempo da gente se posicionar para se lançar num estilo de vida, de oração, de jejum, de palavra. Agora deixa eu trabalhar com você. Eu quero trabalhar aqui com você algumas verdades sobre posicionamento. Eu queria que você fosse acompanhando. Eu sei que os textos estão projetados, mas eu gostaria de pedir aí a sua colaboração, de você acompanhar as passagens que eu vou citar aqui. E eu quero ajudar a fé e graça hoje a chegar em um lugar em Deus de posicionamento. Não é tempo mais, querido. Amado, deixa eu dizer algo. Para um novo nível, uma nova estação, vai requerer, sabe, de um posicionamento maior também. Já desanimaram do dobro? O ano do dobro requer o dobro de posicionamento. Então deixa eu te mostrar algumas verdades bem práticas aqui. Quero ser prático. A gente leu Neemias 10, 29, agora eu quero continuar o versículo 30, o 31 ao 32. Porque veja bem, deixa eu te posicionar, deixa eu passar para você algumas verdades práticas sobre o posicionamento. A primeira verdade prática sobre o seu posicionamento espiritual é que o seu posicionamento espiritual, ele vai influenciar suas decisões práticas do dia a dia. Quando você está posicionado em Deus, isso vai ser refletido nas suas decisões diárias. Então o versículo 30 diz assim. Então, o versículo 29 que nós já lemos, eles então se posicionam para andar na lei de Deus, guardar, cumprir os mandamentos. No versículo 30 começa aquilo que é prático, aquilo que é o cotidiano, aquilo que afeta a vida de maneira prática. No versículo 30 diz assim, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Versículo 31, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria, qualquer cereal, que para venderem, nada comprariam deles no sábado, nem no dia santificado, de que no ano 7º abririam mão da colheita e de toda qualquer cobrança. Versículo 32, também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus. Perceba que posicionamento espiritual influenciou a vida cotidiana deles.
o posicionamento que eles estavam tomando diante do Senhor. Primeiro, aí, andar na palavra, praticar a palavra. Assim, olha, nós não vamos dar as nossas filhas em casamento, nós também não vamos tomar as filhas deles em casamento. Posicionamento prático. Depois eles decidem, nós não vamos fazer negócios no dia de sábado, nem nos dias santificados. Posicionamento prático. Então, todo posicionamento espiritual vai determinar como você vai viver na prática. A gente pode olhar para a sua vida, para as suas decisões práticas, para aquilo que você dedica o seu tempo, seus recursos, como você decide aspectos chaves da sua vida, como você define os seus relacionamentos, como você define áreas da sua vida, pela forma como você decide os aspectos práticos da sua vida, a gente pode fazer uma leitura do seu posicionamento espiritual. Não é uma questão de um discurso, eu estou posicionado. Bom, se eu estou posicionado em Deus, para viver o ano do dobro, então esse posicionamento ele vai ser visto em como eu vou decidir aspectos cotidianos da minha vida. Então quando eles se posicionam em Deus, eles percebem que eles não poderiam viver, decidir, usar o seu tempo, fazer as coisas de qualquer maneira. Eles estavam posicionados. Então posicionamento, ele vai mudar como você decide o seu tempo, como você decide suas finanças, como você decide as coisas na sua casa, como você decide as questões do seu trabalho. Irmão, posicionamento espiritual. Se você é sério com as coisas de Deus, eu sabia que essa mensagem vocês não iam correr tanto hoje. Mas a forma como você conduz sua vida, o tempo que você dedica para a oração, o tempo que você dedica para a palavra, o tempo que você dedica para estar cultuando ao Senhor, o tempo que você dedica para servir ao Senhor, como é que você escolhe, como é que você decide, o que você considera diante de Deus quando você recebe uma proposta de trabalho. Essa proposta de trabalho, ela vai impedir que eu esteja domingo no culto, que eu esteja quarta-feira no culto? Será que isso você considera esses fatores? Bom, se você está posicionado, você considera. Tem alguém aqui ainda? Porque perceba que o posicionamento deles afetou a constituição da família, afetou vida financeira. Nós não vamos negociar no sábado. Nós não vamos fazer negócio nos dias santos. Nós não vamos fazer. Não tenha dúvida, porque é assim que o diabo trabalha. As melhores propostas chegavam no sábado. Tudo com o objetivo de perceber até onde eles estavam sérios na decisão deles. Quando você se posiciona para viver algo extraordinário da parte de Deus, não tenha dúvida, as melhores propostas para te convencer que você tem um motivo para ser removido do seu posicionamento vão aparecer para você. Aí você tem que estar decidido o que você quer. Até onde você está disposto ou dispostas para ir, permanecer, perder. É tão bonito, né? Perdendo tudo por amor, com alegria. Vamos ver na prática, gente. Segunda verdade sobre posicionamento. O posicionamento espiritual que você tiver diante do que Deus está colocando para vocês como o ano do dobro. O posicionamento espiritual que como igreja vocês assumirem vai determinar se vocês vão cumprir
o destino profético de vocês. Pessoas não chegam no seu destino porque não são firmes no seu posicionamento. Deixa eu te dar um exemplo negativo. Sansão. Sansão, ele nasceu destinado a fazer algo muito grande. Livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Você pode checar em toda a Bíblia. Ninguém recebeu a força física que Sansão recebeu. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Ele foi o único. Deus levantou ele com algo exclusivo. Só ele teve. Ninguém antes dele teve, ninguém depois teve. Agora, como é que Sansão termina a sua vida? Olhos arrancados. Por quê? Porque ele era nazireu desde nascimento. Ele tinha um posicionamento espiritual a fundamentar. Ele tinha um fundamento espiritual para sustentar na vida dele. Ele foi negligente. Ele cedeu à carne, ele cedeu aos desejos da sua carne, ele cedeu às tentações carnais, ele seguiu as inclinações da sua carne, ele brincou com o pecado. E aí sabe o que acontece, querido? Ele não consegue cumprir o destino profético, porque ele foi leviano no posicionamento dele. Um homem que nasceu com um potencial tremendo. Depois dele, ele cair na trama da Dalila, que nem foi tão discreta assim. A Bíblia diz que ela grita, depois que ele revela a verdade, o segredo da força dele. Sansão, aí vem os filisteus, ele acorda e ele fala assim, vai ser como das outras vezes. A Bíblia diz assim, que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia deixado ele. Os filisteus pegam ele, a Bíblia diz que arrancam os olhos dele. Mas qual foi foi falta de posicionamento. Foi uma falta de posicionamento da parte dele, de não se posicionar no que ele tinha que fazer, no que era a responsabilidade dele, do que era a parte dele nesse processo. É por isso, amado, que a gente pode crer de que o próximo ano é o ano do dobro, mas se nós formos negligentes com o nosso posicionamento, nós não vamos conseguir cumprir o destino profético que Deus está apontando. Então, se 2026 é o ano do dobro, tem que haver o dobro de oração, tem que haver o dobro de jejum, tem que haver o dobro de compromisso com as coisas de Deus, tem que haver tudo tem que dobrar. Então, o seu posicionamento espiritual, ele vai determinar. Sabe, amado, eu sei que Jesus já pagou o preço pela nossa salvação, isso é óbvio. E quando nós falamos sobre pagar o preço, nós não estamos falando, não é uma referência de pagar o preço para ser salvo. Mas quando nós falamos essa expressão, que nós temos que pagar o preço, é o preço de se posicionar e de se manter posicionado até o fim. Então grave isso, anote isso. É você se posicionar, mas você ser perseverante nesse posicionamento até o fim. Até que se cumpra o destino profético que Deus planejou para a sua vida. Então, não existe um compromisso maior para você do que esse que nós estamos trabalhando hoje aqui. Então, vamos lá. Ao entrar no ano do dobro,
O que Deus está falando para você aí, que tem que dobrar na sua vida? Seu tempo de oração, seu tempo de consagração. Ainda sobre posicionamento, deixa eu dizer algo para você. Isso aqui é tremendo, preste atenção nisso. Então, só revisando. O seu posicionamento espiritual vai influenciar todas as decisões práticas da sua vida. Todas. Um crente posicionado, ele vai considerar a vontade de Deus em todas as suas decisões. Ele vai considerar o que Deus tem para a vida dele, o plano de Deus para a vida dele. E segundo, o posicionamento espiritual vai determinar se você cumprirá o seu destino profético. Começar bem é fácil. Começar fervoroso é fácil. Começar empolgado é fácil. O difícil é terminar desse jeito. Porque terminar bem vai exigir tudo de você. Muitos começam no ministério, principalmente no ministério, começam empolgados e tal, e vão fazer, vão acontecer, mas no decorrer começam, é por isso que você vai ver pessoas que crescem e tal, e lá na frente aquela pessoa, ela está envolvida num escândalo. Por quê? Porque à medida em que ela vai tendo sucesso no que Deus chamou ela para fazer, ela começa a negligenciar as práticas espirituais que sustentaram a vida dela no início. Ela começou a relaxar no posicionamento dela. Tem um pastor conhecido no Brasil, tem os irmãos aqui da Lagoinha, pastor Márcio Valadão. Ele sempre diz, essa frase é dele: você não vai ser lembrado como você começa, você vai ser lembrado pela forma como você termina. Porque fidelidade tem que te acompanhar até o final. Não basta ser só fiel no início. Então, em terceiro, pega isso aqui pelo Espírito. O seu posicionamento espiritual será visto por outras pessoas como radicalismo e exagero. Eu vou repetir. O seu posicionamento espiritual será visto pelas outras pessoas, e quando eu digo as outras pessoas, eu nem estou falando do pecador, não. Eu estou falando às vezes de gente que está dentro da igreja. Então o seu posicionamento espiritual será visto por muitos como radicalismo e exagero. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Vamos lá em Atos capítulo 21, por favor, abra lá. Atos capítulo 21. Deus está ajustando os parafusos aqui nessa igreja, viu? Para vocês entrarem com força total. Desculpe se minha mensagem não estiver te empolgando a ponto de você correr, gritar, pular. Mas é a mensagem de Deus. Atos capítulo 21, a partir do versículo 10, diz assim: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágapo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Veja, ele estava falando pelo poder do Espírito Santo, não era profetada não, era profecia legítima. Assim, os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só,
uma profecia, uma palavra profética, legítima, verdadeira, vindo do Espírito Santo. Versículo 12: quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Agora, meu irmão, vê o que é um homem posicionado. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Agora vê se você consegue entender isso aqui. Um homem posicionado não se remove da sua posição nem por profecia. Profecia não é para dirigir sua vida. A profecia era do Espírito Santo, era verdadeira, mas não era a razão nem o motivo para Paulo mudar o posicionamento dele. Eu estou pronto para ser preso, e se precisar eu morro também. E a Bíblia diz que os crentes, os irmãos, tentaram convencer Paulo: para com isso aí é muito radicalismo. Está exagerando, Paulo. Aqui está na Bíblia aí. Olha aí para a sua Bíblia. Versículo 12: quando ouvimos estas palavras. Deixa eu lhe dizer, preste atenção nisso aqui. Não permita que as reações emocionais de quem está perto de você influencie aquilo que você já decidiu diante do Senhor. Aprenda a ficar firme. Aprenda a ficar firme. Esses últimos dias da igreja na terra serão marcados por homens e mulheres de firmeza. Esse texto aqui é tremendo. Aí, olha como é que termina o versículo 14 agora. Olha só. Como, porém, não o persuadimos, eles tentaram persuadir Paulo, removendo Paulo do seu posicionamento espiritual. Agora vamos voltar lá, não na Bíblia, mas só em pensamento aqui. Em Atos capítulo 9, quando Paulo se converte, Deus fala assim: Ananias, vai lá em tal lugar, tem um homem chamado Saulo, ora por ele, ele está orando, jejuando há 3 dias, ele está cego. Ananias tenta argumentar: Senhor, mas eu tenho ouvido falar que esse homem é perseguidor, ele tem documento para vir aqui perseguir. E dentro da palavra que Deus dá para Ananias, fala: ele é um vaso escolhido. Mas tem algo que Deus fala lá no texto que diz assim: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Fazia parte da visão celestial de Deus. Paulo precisou estar posicionado. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e porque não amaram a própria vida. Ei, você não pode vencer se você ficar pegado à sua vida. Então aprenda isso sobre posicionamento espiritual. Eu digo até que aquelas pessoas estavam bem intencionadas, elas amavam Paulo, elas queriam bem de Paulo. E elas tentaram trazer Paulo para um lugar de equilíbrio. Paulo, você está exagerando. Ágapo é profeta de Deus de verdade. A gente sabe que foi o Espírito Santo que falou. Vamos maneirar isso aí, vamos pensar numa estratégia aqui. Ele percebeu que por detrás daquelas palavras sentimentais havia uma estratégia do diabo de remover ele do posicionamento dele. Ele assume a liderança sobre o que está acontecendo e fala assim: eu estou pronto não só para ser preso, mas morrer também. Pegue essa palavra pelo Espírito, fique
firme nos seus posicionamentos. Pessoas não vão entender a sua experiência com Deus. Elas não estavam lá quando Deus falou com você sozinho. Não julgue a visão de Deus para a tua vida por opiniões alheias, de pessoas que olham do ponto de vista natural o que você decidiu pelo Espírito. Aí todo mundo vê, né? Paulo, uau, ele foi até o terceiro céu, viu, né? Ouviu coisas inefáveis, tremendo. Eu também quero ter a experiência que Paulo teve. Está posicionado igual ele? Por causa da experiência que ele teve, sabe o que ele ganhou? Um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. A gente quer o dobro. Está pronto para o dobro de perseguição, o dobro de calúnia, o dobro de pressão. Eu não queria ser esse profeta que falasse isso, mas pastor Douglas e pastora Pâmela, com o ano do dobro vai vir um dobro de pressão. Mas deixa eu dizer para vocês, cadê pastor? O dobro de graça sobre vocês. O dobro de ousadia, de coragem, de intrepidez. Haverá uma graça para o medo não te paralisar, não te frear. Essa declaração do espírito da fé. Paulo dizendo, eu estou pronto para ser preso, se precisar eu vou ser morto, mas eu vou cumprir a visão celestial do Senhor. São pessoas assim, são homens assim, que eles literalmente são imparáveis. Nem com o tal do mensageiro de Satanás para esbofetear, Paulo não parava. Por quê? Era um homem posicionado. Às vezes nós queremos o ano do dobro, mas quando a gente tem um mínimo de dificuldade, a primeira coisa que a gente faz, não vou na igreja não. Isso não é um posicionamento. Agora, deixa eu fechar, porque eu quero trazer à nossa memória agora 3 homens que estavam na Babilônia. Aí o bendito rei Nabucodonosor cria uma imagem lá de ouro, uma inspiração demoníaca. Ele dá um decreto que ao som das pífaras, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela imagem. No dia tal, na hora tal, está lá os 3 amigos de Daniel. Não se ajoelham, não se prostram. A Bíblia diz que alguns caldeus procuraram Nabucodonosor e falaram assim, os judeus que você colocou aí como... Eles não reverenciaram a estátua que você fez. Imaginando eu, agora é uma conjectura que talvez Nabucodonosor até gostasse dos camaradas, chama eles lá, e você vai ver no texto que ele tenta dar uma segunda chance. Bonzinho ele, né? Aqueles 3 homens falam assim, ó rei, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Olha o posicionamento. Se o Senhor quiser nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser, a gente não vai se dobrar. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou transtornado. Eu tenho para mim que na verdade ele ficou endemoniado. Eu acho que é isso. Posso estar errado. Ele ficou com tanta raiva, ele ficou tão irado, que ele deu uma ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Agora eu queria ir para o texto. Daniel capítulo 3, versículo 14. Daniel 3,14, vamos ler até o final isso aí. Falou Nabucodonosor, ele disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós
não servi os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, olha só, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Aí eu acho que, rapaz, Nabucodonosor estou na bola agora, porque ele vai colocar isso aqui, ó. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Inocente, não sabe de nada. Versículo seguinte. Responderam, olha, isso aqui é a resposta de gente que está posicionada, pessoal. Isso aqui é a resposta de gente que tem vida com Deus, tem vida de oração, tem vida consagrada, que tem experiência com Deus, que tem vida no secreto. Isso aqui vai muito além de empolgação. Eles responderam, Sadraque, Mesaque, Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, os caras são peitudo também, né? O que a Bíblia fala? Que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então eles assumem o posicionamento dele. Quanto a isso, não necessitamos te responder. Vamos lá, eu vou até o versículo 30. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se Deus não fizer isso, se Deus não quiser nos livrar, se Deus quiser que a gente seja Marte aqui nessa história, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, suas outras roupas foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Vamos lá, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, olha aí, a quarta verdade sobre posicionamento: o teu posicionamento vai liberar o sobrenatural. Meu irmão, quando a gente se posiciona, então o rei Nabucodonosor se espantou. Vocês estão prontos a se posicionar? Calma aí, segura o glória. Vocês estão prontos para se posicionar e ver Deus fazer coisas que vai ser considerada espantosa. Coisa que é algo espantoso, você perde até o fôlego de tanto susto, porque o nosso Deus, ele é assombroso. Se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Versículo 25. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Pera, ouça. Quando você se posiciona, Deus, ele vai até o fim com você.
Não espere o sobrenatural, não espere o extraordinário, não espere o incomum. Se o seu posicionamento é comum, é frouxo, é leviano, ei, vem graça, church, é tempo de se posicionar, é tempo de se posicionar. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor. Toma, Nabucodonosor, engole essa. Chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: meu Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Meu irmão, é o teu posicionamento que vai revelar às pessoas quem é o teu Deus. É quando você se posiciona. A respeito disso eu não tenho que te responder. Se o Senhor quiser me livrar, amém. Se Ele não quiser, eu estou pronto para morrer, mas eu não vou voltar atrás. Saí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Versículo 27. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, meu pai, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos deste homem, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram. Agora receba, nem cheiro de fogo. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. Deus, ele entra na fornalha. Deus entra na fornalha com os posicionados. Com os posicionados. Quando você se posiciona, nem cheiro. Versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: o cara aqui debaixo de uma inspiração demoníaca faz uma estátua de ouro para ser adorada, e quem não adorar morre. O que é isso? É demônio. É uma lei demoníaca. São decretos demoníacos que são levantados dentro de uma nação para levantar um espírito de intimidação sobre a igreja. Deixa eu dizer, eu sei que nós cremos, ouça isso. Nós cremos em submissão às autoridades. Nós cremos sobre isso. Mas nenhuma autoridade humana tem autoridade para me dizer que eu devo desobedecer ao meu Deus. Eles estavam sendo bíblicos em desobedecer àquela autoridade, porque aquela autoridade passou do limite. Não. Adorar essa imagem eu não vou não. Pode ser lei, pode estar promulgada, pode estar tudo certinho, reconhecida pelo Senado, pela Câmara de Deputados, mas não é reconhecida no reino dos céus. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos que confiaram nele. Olha só que honra, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Olhe para quem está do seu lado e fala assim: isso é posicionamento. Fale para a pessoa que está ao seu lado assim: quer viver o incomum? Vamos. Quer viver o extraordinário? Tem que se posicionar. Versículo 29.
Portanto, faço um decreto. Olha o posicionamento espiritual mudando as leis de uma nação. Porque 3 homens estrangeiros naquela nação decidiram: nós vamos ficar fiel a Deus aqui. A pressão vai arrochar e a gente vai ficar firme. Nós estamos posicionados. Portanto, agora faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, meu Deus, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Então o rei fez. Meu Deus do céu. Meu irmão, você não tem ideia o que um posicionamento pode fazer. O posicionamento pode trazer pressão, pode trazer perseguição, pode, mas é o seu posicionamento espiritual que vai proporcionar a você as maiores experiências, o maior nível de sobrenatural, as coisas mais incomuns, mais extraordinárias da parte de Deus. Então ouça, é o ano do dobro? Sim, é sim. Mas vai vir dobro de pressão. Vai vir um dobro de resistência. Vai vir. Mas vai vir também o dobro de graça. E sem saber de nada disso, ele também não. Ouça. Quem estava aqui quarta-feira quando eu ministrei? O que Deus liberou aqui? Uma nova. Está tudo convergindo para vocês entrarem numa estação. Meu irmão, eu não sei te explicar com detalhes, mas está chegando uma avalanche de poder sobre este lugar. Agora entenda, e aqui eu fecho a minha palavra. Pastor, pode até chegar já aqui no púlpito. O posicionamento de vocês precisa ser proporcional. O posicionamento de 8 anos para trás não se aplica mais para aquilo que Deus está falando, que quer fazer daqui para frente. É um posicionamento espiritual, entenda a expressão que eu vou usar, mais agressivo. Porque o reino de Deus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Deixa eu dizer algo para você. Não há espaço no reino de Deus. Entenda, por favor, não se ofenda com a expressão que eu vou usar. Não há espaço no reino de Deus para frouxidão. Deus não usa a gente frouxa. Faça uma pesquisa histórica. Como é que cada um dos apóstolos morreram? Só apóstolo João morreu de morte natural. Todos os outros tiveram mortes terríveis. Homens que falaram: eu morro, mas eu não volto atrás.
Diz a história que quando foram matar Pedro e queriam crucificá-lo como Jesus, ele parou: não. Eu não sou digno de morrer como ele. Eu não era ninguém antes dele. Faz o seguinte, vocês querem me matar na cruz? Põe essa cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer a morte que ele morreu. Homens que Hebreus fala não eram, este mundo não era digno deles. Homens que pisaram por essa terra e pagaram um preço altíssimo para o evangelho chegar para nós. Então, receba com muita alegria, profeticamente, 2026, o ano do dobro. Dobro de poder, o dobro de graça. Pode vir o dobro de pressão, mas vocês estão posicionados. Pode vir o dobro de pressão, mas vocês estão posicionados.